Olá, essa é a nossa quarta aula do tema de climatologia e por isso mesmo, relembrando, eu peço que vocês assistam às aulas anteriores para facilitar o entendimento dessa aula. Então vamos lá falar sobre os tipos climáticos, então os climas mundiais e os climas brasileiros. Bem, primeiro eu preciso relembrar vocês a respeito das zonas climáticas mundiais, que a gente viu lá na primeira aula sobre movimentos terrestres. Então, graças a exatamente essa variação da intensidade dos raios solares que a gente tem em diferentes regiões da Terra, exatamente porque o planeta Terra ele tem uma certa inclinação, isso faz com que a gente tenha essas diferenças de intensidade, a gente vê a formação de zonas climáticas. Então, reparem aqui que entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, a gente tem a formação da zona intertropical, como o próprio nome diz, entre os trópicos. E é a região mais quente da Terra, principalmente conforme eu me aproximo da região da linha do Equador, que é a região mais quente da Terra e tem essa incidência de raios solares durante o ano inteiro. E aí, na sequência, eu tenho as zonas temperadas, que a gente vê aqui ao norte e ao sul, em que a gente tem essa presença da incidência de raios solares com maior intensidade no verão e um pouco menos no inverno, permitindo aí essa diferenciação nas estações do ano. E por fim, a gente tem as zonas polares, que estão depois dos círculos polares, que são as zonas mais frias da Terra, lá no Ártico, na Groenlândia, na Antártica. E essas zonas climáticas, elas são importantes, porque a partir delas a gente vai conseguir definir alguns tipos climáticos. Então, por exemplo, na zona intertropical, a gente vai ter alguns climas, como o clima tropical, como o próprio nome diz, a gente vai ter o clima equatorial, e também pode ter alguns outros climas, como o tropical semiárido ou o clima desértico, entre outros. Já no clima temperado, a gente vai ter alguns outros climas, como o clima temperado, que dá um nome à própria zona. Também vamos ter o clima subtropical, a gente pode ver um clima mediterrâneo. E por fim, ali na zona polar, a gente vai ter o clima frio ou subpolar e o clima polar também. Então aqui é o mesmo esquema que eu mostrei antes, só que nessa ilustração diferente a gente vê alguns climogramas, permitindo que a gente vê que existe uma grande diferença entre os climogramas dependendo do tipo climático que a gente estiver tratando. É isso que a gente vai estudar com mais detalhes. Então, o primeiro clima que a gente vai estudar é o desértico, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona um climograma. Então, o climograma é exatamente essa ferramenta gráfica aqui que vocês estão vendo, em que ela é utilizada exatamente para poder nos dizer como é o clima daquela cidade, daquele país ou de qualquer outro lugar que seja. E para a gente conseguir definir aquele clima local, a gente faz uma análise ali anual, então, como vocês veem aqui, dos meses do ano, e a gente enfoca em dois atributos climáticos, que são a temperatura e a precipitação. Então, reparem aqui, que a gente consegue ver a variação da temperatura a partir de um gráfico de linhas. Então, a gente vê que no meio do ano, aqui é onde a gente tem o pico de temperatura, por isso que o verão, aqui nesse caso, ele está ali no meio do ano, e por isso mesmo a gente sabe que esse climograma está se tratando de um local na região norte, no hemisfério norte. Porque o hemisfério norte, a gente sabe que tem o verão no meio do ano. Já em relação à precipitação, a gente vê que ela é apresentada em um gráfico de barras ali, dependendo de cada mês. A gente vê que, por se tratar de um clima desértico, a precipitação é muito baixa, né? E essa é a primeira característica de um clima desértico, a baixa pluviosidade, chegando às vezes a simplesmente menos de 250 milímetros por ano. Então, para vocês terem uma ideia, na Amazônia, muitas vezes já chove essa quantidade, 250 milímetros, em apenas um mês. Então, aqui, simplesmente, o ano inteiro, não chove o que muitas vezes chove em um mês. Na Amazônia, por exemplo, um lugar bem chuvoso. Outra característica do clima desértico é a grande amplitude térmica. Então, reparem aqui que a gente percebe uma grande variação da temperatura dependendo da estação do ano. Então, uma grande variação sazonal, que é exatamente isso a amplitude térmica, a variação da temperatura máxima e a mínima muito grande. Mas a gente repara que no clima desértico, essa variação da temperatura também é muito grande, mesmo em um dia, ali, em 24 horas. Então, de dia é muito, muito quente, às vezes passa de 40 graus, enquanto à noite pode chegar a fazer até temperaturas abaixo de zero. E por que que isso acontece? Tem muito a ver com aquela questão da água, que eu já disse para vocês em algumas aulas passadas. Então, como é um local muito seco, com falta d'água, a gente não tem nada ali que consiga segurar por muito tempo aquele calor. Então, de dia esquenta muito ali pela areia, que absorve muito calor, mas à noite, simplesmente, todo esse calor vai embora, fazendo temperaturas até abaixo de zero.
Se fosse um local úmido, esse calor, as moléculas de água conseguiriam segurar por mais tempo esse calor e não esfriaria tanto, né? Mas aqui no deserto fica frio durante a noite por causa disso. Aí a gente tem ao redor do mundo vários exemplos de deserto. A maioria deles estão ali naquela faixa de 30 graus de latitude norte e sul, sabe? Um pouco depois dos trópicos. Exatamente por causa daquilo que eu falei para vocês naquela aula de circulação atmosférica. Né? Vocês dão uma olhada lá para relembrar. Então a gente vê que nessa faixa aqui, mais ou menos de 30 graus, a gente tem vários exemplos de desertos. Então a gente tem o deserto do Saara, temos ali o deserto ali no Oriente Médio. Mais ao sul a gente tem o deserto de Vitória, o deserto do Kalahari, lá na Namíbia, e o deserto do Atacama, ali no Chile. Então, vários exemplos de desertos aí nessa faixa de 30 graus norte ou sul. O próximo clima que a gente vai ver aqui é o semiárido. O clima semiárido, normalmente, ele está ali numa faixa de transição de um local árido, né? Um local árido é um local ali desértico, e normalmente ele está ali numa faixa de transição, então antes de chegar no deserto. E a principal diferença é que ele tem um volume de chuvas um pouquinho maior, por isso que ele é semiárido, né? Senão ele seria árido se não chovesse quase nada. Então ele tem em algumas épocas do ano ali um volume um pouco maior de chuvas, mas ainda assim é bem baixo. Ó. Você vê que fica ali entre 50 milímetros, ainda assim é bem pouco. Enquanto a maior parte do tempo do ano ele simplesmente passa pelo período de estiagem, ele é seca. Outra característica, é claro, temperaturas muito elevadas normalmente, durante o ano inteiro, quando você está num local mais tropical, então um clima tropical semiárido, ou ele pode ter um inverno um pouco mais frio se você estiver numa região mais temperada. E aí, alguns exemplos que a gente tem desse clima no Nordeste, por exemplo, do Brasil, que tem um clima semiárido, mas lá é uma exceção do que eu disse no início a respeito de transição para deserto, porque ali não tem transição para deserto nenhum, certo? A gente não tem deserto no Brasil. A gente tem só essa região semiárida que, por causa ali das questões dos ventos secos que chegam ali, a gente tem essa região semiárida. Mas, na maioria das vezes, é uma transição de desertos. Então, lá, na transição para o Saara, a gente tem um clima semiárido. Na transição do deserto de Vitória, na Austrália, a gente tem um clima semiárido. E assim, mesma coisa para os outros desertos. Agora vamos para o outro extremo, que é o clima polar, que é um clima exatamente muito frio, que ele está ali próximo aos polos, né? Então, uma temperatura muito baixa. Inclusive, na maior parte do tempo, chega a ficar a temperaturas negativas, muitas vezes. Na maior parte do ano, reparem. Apenas ali uns 3 meses que a gente tem temperaturas positivas. Aqui nessa região do Alasca, por exemplo. Temperaturas podem chegar ali a menos 30 graus e no máximo 10 graus em algumas épocas do ano. Então, realmente é muito frio. A pluviosidade, como vocês podem perceber, é bem baixa, ó. Não chega nem a 50 milímetros, é realmente muito baixo. Isso acontece pela dificuldade de formar nuvens nessa região, né? Porque esse vento frio não permite muito aquela circulação para levar umidade ali e formar as nuvens. A amplitude térmica é muito grande, vocês podem ver, né? A variação da temperatura é grande, não. De menos 30 até 10 graus, por exemplo. Varia 40 graus a temperatura. Então, uma amplitude elevadíssima. E a gente vê que a ocorrência desse clima polar é principalmente em regiões de alta latitude. Então, a distância da linha do Equador é muito grande, então é um local muito frio, esse clima polar. Então, Antártida, norte do Canadá, Groenlândia, o Alasca, como eu disse. E aí, na sequência, a gente tem o clima frio, que é o subpolar, porque ele está embaixo do clima polar. Então, ó, reparem aqui no mapa, que a gente vê o clima polar aqui nesse lilás, nesse roxo, enquanto o subpolar, que é o clima frio, ele está aqui embaixo, já na sequência, ali numa boa parte do Canadá, da Rússia, uma parte ali da Escandinávia, né, Noruega, Suécia. A gente vê que ele também tem temperaturas muito baixas, normalmente, né, um pouco mais elevada a temperatura comparado ao polar, mas ainda assim muito baixa. Então, reparem aqui, ó, uma boa parte do ano aqui nessa cidade russa fica com temperaturas abaixo de zero, por exemplo. A gente vê também que, consequentemente, existe uma grande amplitude térmica, então uma variação da temperatura também é muito grande, mas essa amplitude vai ser variável dependendo da continentalidade. Como assim? Se eu estiver num local que tem uma alta continentalidade, eu vou ter uma variação da temperatura, uma amplitude maior, porque eu tenho menos água, né? E aí, menos água, essa temperatura varia mais. Se eu estiver num local mais úmido, né, mais próximo ao oceano, eu vou ter uma variação um pouco menor. A localização ali também em altas latitudes, como eu disse para vocês. Agora, o frio de montanha. O frio de montanha ele é bem parecido com o clima frio, mas ele é muito variável, tá? Como vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui eu tenho 2 climogramas de 2 cidades com clima frio. Reparem que essa aqui, na Áustria, é muito mais fria do que La Paz, por exemplo, ali na Bolívia. E isso acontece exatamente porque o que vai definir a temperatura que eu vou ver naquele local são vários fatores, né? Mas um dos principais é a altitude. Então, conforme eu avanço a altitude,
eu tenho a tendência de ter uma temperatura menor. Tanto que a cada 1.000 metros de altura que eu avanço, eu diminuo 6,5 graus Celsius da temperatura. E assim, né, consequentemente, locais que eu vou ter esse frio de montanha são montanhas, né? O próprio nome diz, frio de montanha, o que acontece em montanhas. Então, lá na Cordilheira dos Andes, no Himalaia, nos Alpes, que fica na Europa. Agora a gente vai falar de alguns outros climas mundiais, principalmente aqui entre os trópicos e na zona temperada aqui também. Então, ó, o primeiro que a gente vai ver é o clima temperado. Então, reparem que a gente tem muito presente na Europa, ó, essa em verde aqui, vocês conseguem ver o clima temperado. Tem um pouco ali no Canadá, Estados Unidos também. E a principal característica do clima temperado é a presença de 4 estações do ano bem definidas. Só você pensar, quando a gente vê lá filmes europeus, né, ou mesmo filmes ali dos Estados Unidos, que mostram Nova York, por exemplo, né, muito famosa em séries e filmes, a gente consegue sempre identificar qual a estação do ano que eles estão. Se for ali verão, se é a primavera, vai ter várias flores. Se for inverno, vai estar tudo nevando, vai estar com as árvores vão estar sem folhas. Então a gente consegue identificar cada uma das 4 estações do ano muito bem. Diferente do Brasil, né? Aqui é uma ilusão, né? Esse negócio de 4 estações. A gente vai lá, pode estar no outono, pode estar em qualquer estação, e vai estar quase sempre bem quente aqui. E então a gente não vê exatamente essas estações bem delimitadas, né? Flores também a gente vê o ano inteiro, praticamente no Brasil. Então é diferente do que nessas regiões de clima temperado, que tem muito bem definida as estações. Em relação à variação da temperatura, como vocês veem aqui, essa amplitude térmica vai acabar dependendo muito também dessa proximidade ali do oceano, não. Então, se estiver num local mais próximo do oceano, a gente vai ter uma amplitude também menor e também vai ter uma distribuição das chuvas um pouco mais igualitária. Então, a gente vai ter essa distribuição aqui, caso estiver próxima do oceano, enquanto se for um clima temperado mais continental, né, mais no interior do continente, a gente vai ter ali uma variação das chuvas um pouco maior, onde normalmente é localizado esse clima temperado, principalmente em regiões de média latitude. Por isso lá a Europa, uma boa parte dos Estados Unidos, Canadá, uma parte lá da Ásia também, lá no centro da Ásia. E agora esse outro clima é o Mediterrâneo. Normalmente ele fica um pouco abaixo do clima temperado. Vocês conseguem ver aqui no mapa, ó, o clima Mediterrâneo, ele é muito famoso exatamente por estar presente no mar Mediterrâneo. Então ali ó, no sul da Europa, a gente vê muito ali, na Itália, na França, é muito famoso. Mas tem algumas outras regiões também, tá? Não é porque ele tem esse nome que só acontece na Europa, não. Tem um pouco nos Estados Unidos, tem um pouco aqui no Chile, na Argentina, um pouco na África do Sul, na Austrália ali, bem ao sul. E a principal característica que a gente consegue perceber ali no climograma de um clima mediterrâneo é essa aqui, que a gente tem um verão quente e seco. Então, reparem, um verão quente e seco, ó, chove pouco, e um inverno ameno, então lá, temperatura 10 graus, ameno e chuvoso. Então, no geral, as chuvas estão concentradas no inverno, que é o oposto do clima tropical, que a gente vai ver mais para frente. Mas ainda assim, vocês veem que não chove tanto, né, nesse clima mediterrâneo, né? Vocês podem perceber que não chega nem a 100 milímetros aqui em Atenas, por exemplo. Não chove muito. Mas as chuvas que acontecem é principalmente no inverno. Interessante notar que o clima mediterrâneo ele é famoso pelo cultivo lá de videiras, então, da uva. E a uva, normalmente, para fazer vinho, então a gente tem muitos vinhos famosos dessa região, vinho chileno, o vinho francês, e principalmente oliveiras também, que é nativa dessa região, né, as oliveiras, que servem para fazer a azeitona, né? Na sequência, a gente vai ver agora o clima subtropical. Como o próprio nome diz, ele fica embaixo dos trópicos, ali, embaixo do clima tropical. E é uma região de transição do clima tropical, que a gente vai ver depois, e o temperado. Ele está ali no meio termo. E quais são as principais características? Chuvas abundantes, ó, reparem aqui, Tóquio tem chuvas bem abundantes e bem distribuídas ao longo do ano. Então, na maioria dos meses do ano, chove mais ou menos o mesmo tanto. Tá vendo? Está um pouco parecido com o temperado, que também chove mais ou menos igual o ano inteiro. Ele, no geral, é um local que tem uma grande amplitude térmica. Então, a gente vê o quê? Que no inverno, no geral, faz temperaturas muito baixas, às vezes até abaixo de zero, enquanto no verão, a gente vê que o subtropical é bem parecido com o tropical nesse ponto, no verão, porque ele faz temperaturas bem elevadas. Ó. Repara a toca aqui, ó, faz 26 graus. Isso aí, clima tropical faz essa temperatura também. Então, para vocês verem que ele tem algumas características ali intermediárias mesmo, do clima temperado e do clima tropical. A localização também em médias latitudes. Então, sul do Brasil, por exemplo, inteiro, clima
subtropical. Uruguai, Japão, sul dos Estados Unidos, todos clima subtropical. E eu peguei esse outro climograma para mostrar um exemplo com umas chuvas um pouco mais bem distribuídas do que Tóquio, tá? Porque aqui vocês veem que não está tão bem distribuído assim. Então aqui tem um exemplo um pouco melhor, assim, que mostra bem igualitária esse volume de chuvas em todos os meses do ano. E reparem, inclusive, aqui, ó, que a gente sabe que aqui é hemisfério sul, porque o inverno, ó, acontece no meio do ano, ó, por isso que é hemisfério sul, esse climograma. Finalmente, os climas tropicais, em que ele é caracterizado, principalmente, pela presença de duas estações, e que são o contrário do clima mediterrâneo, que eu já disse a vocês. Então, a gente vê como que é esse clima, o tropical típico aí, ou também chamado de tropical continental. A gente tem um inverno ameno e seco, mas ainda assim o ameno é bem quente, né? Vocês reparem em Cuiabá aqui, que o ameno deles ali é 22 graus, 23 graus. Então é um ameno mais ou menos, né? Comparado, mas claro, comparado ao verão, que chega a fazer quase 30 graus, esse seria o ameno deles. Então a gente tem um inverno ameno e seco, ó, reparem, chove pouco no inverno, enquanto o verão é quente e chuvoso. Ó, verão, quente e chuvoso. Reparem, chove bastante. É exatamente o contrário do Mediterrâneo. Porque o Mediterrâneo, lembra que eu falei para vocês? No Mediterrâneo, o inverno era ameno, só que era chuvoso. E o verão era quente, só que seco. Então, é o oposto. A temperatura média ele fica mais ou menos em torno de 20 graus do clima tropical, né? Mas varia bastante, como vocês percebem. Tem uma certa amplitude térmica no clima tropical, principalmente nesse tropical continental, que é mais afastado do oceano, e assim a gente tem uma amplitude térmica um pouco maior. A precipitação é variável, vai depender dessa questão exatamente do oceano. Então, regiões mais próximas do oceano vão ter um volume de chuvas mais bem distribuído e maior. E a localização, é claro, clima tropical, está na zona intertropical. O Brasil quase inteiro está dentro desse clima. Claro, uma boa parte da África também, o centro-sul, norte da Índia, México. E por fim, vamos ver o clima equatorial. O próprio nome diz, equatorial já lembra o quê? Equador. Então, é esse clima próximo ali da região do Equador. Então, um local muito quente. Como vocês percebem, ó, quase o ano inteiro temos temperaturas muito elevadas. Então, até, independente da época do ano que você for no local de clima equatorial, como a Amazônia, vai estar quente, isso é fato. E também é muito chuvoso. Então, reparem, ó, como chove bastante durante o ano inteiro. E, no geral, as chuvas são bem distribuídas. Isso significa o quê? Elas são bem altas o ano inteiro. Então, podem ver aqui, ó, chove bastante o ano inteiro, quase sempre acima de 200 milímetros. Então, a amplitude térmica é baixa, porque vocês percebem que é alto o ano inteiro, então varia pouco a temperatura. Chuvoso o ano inteiro, como eu disse. E a localização, claro, em baixíssimas latitudes, muito próximo da linha do Equador. Então, região norte do Brasil, Amazônia, Singapura, que também tem floresta equatorial, a região ali central da África, que também tem floresta equatorial, que tem esse clima equatorial. Bem, e agora a gente vai falar um pouco do clima do Brasil especificamente. E para isso, a gente tem que saber um pouco sobre o funcionamento das massas de ar que vão ter aqui no Brasil. Então, eu vou revisar rapidamente o que são massas de ar, né? Para vocês relembrarem. Então, massas de ar é exatamente esses bolsões, essas grandes porções que ocupam grandes áreas de ar atmosférico, que tem algumas características homogêneas. Isso significa o quê? Que eles vão ter principalmente uma temperatura e uma umidade ali em comum, homogênea, presente ali nessa massa de ar. E o que vai determinar qual vai ser a umidade, qual vai ser a temperatura, é exatamente a superfície onde essa massa, esse bolsão de ar foi formado. Então, se ele estiver num local seco e quente, a massa de ar vai ser o quê? Seca e quente, certo? Então, a mesma coisa, se for um local úmido e frio, ela vai ser essa massa de ar úmida e fria. E por aí vai. Então, a característica do local que ela foi formada é que vai determinar a característica da massa do ar. Por que é tão importante esse estudo de massas de ar quando a gente fala de clima? Principalmente porque essas massas de ar elas vão se deslocar por diferenças ali de pressão. Então, se eu tenho um local ali com uma massa de ar com uma certa característica ali, então quente e úmido, por exemplo, e aí essa massa de ar se desloca, ela vai levar essa característica de ser quente e de ser úmido para outra região, esquentando aquela outra região que foi elevada e levando umidade também. Então, isso vai afetar ali o tempo e o clima dessa outra região. E aqui a gente consegue ver quais são as principais massas de ar que atuam aqui na América do Sul e, consequentemente, também no Brasil. Então, reparem aqui que no verão, por exemplo, a gente tem uma grande atuação da massa de ar
equatorial continental, por isso que é MEC. Então, M de massa, E equatorial e C continental. Vocês percebem que essa é um exemplo de massa de ar quente, que é uma região muito quente, certo? E ela também é úmida. Essa é uma das poucas exceções, tá? De massa continental que ela é úmida. E normalmente essas massas de ar continentais são secas. Mas aqui, por ser uma região que tem muitos rios, que tem também a evapotranspiração das árvores, isso faz com que tenha muita umidade nessa região. Então, forma-se ali uma massa de ar quente e úmida. E essa umidade, essa temperatura, vai ser levada dessa região para outras. Então, essa massa de ar vai se deslocar ali, por diferença de pressão, claro. Vai vir aqui, por exemplo, e trazer essa umidade, essa temperatura, aqui para o sudeste do Brasil, para outras regiões ali, até do Nordeste também, e, claro, para toda essa região amazônica. Isso acontece aqui principalmente no verão. A gente tem algumas outras massas de ar que atuam também aqui no Brasil. Então, a gente tem a massa tropical continental. Como eu disse para vocês, a maioria das massas continentais, elas são secas, e é o caso dessa. Ela é formada ali na região do Chaco, que é o Pantanal, continuação, né, do Pantanal, ali no Paraguai e na Argentina. E ela traz aí essa secura ali, e essas altas temperaturas, aqui para o interior da região sudeste, do sul, e aqui também do Mato Grosso do Sul. Outra massa que a gente tem importante é a massa tropical atlântica. Ela é formada ali no Oceano Atlântico, principalmente ali próximo ao Trópico de Capricórnio, e é uma massa que atua principalmente no litoral aqui da região sul, sudeste, e também pode chegar ali na região nordeste. Então, principalmente nessa faixa litorânea. Outra massa de ar é a massa equatorial atlântica. Então, ela é formada principalmente ali um pouco mais ao norte do Oceano Atlântico, ali na região da Ilha dos Açores, que fica um pouco próximo da Europa ali. Então, essa massa de ar vem aqui, ela é quente e úmida, exatamente por se originar nessa região ali, próxima à região quente ali, intertropical. E assim, ela vem e, além de ser quente, ela é úmida e fornece essas características aqui para essa região, principalmente no litoral do Nordeste e um pouco do norte do Brasil. E essas são as principais massas de ar que a gente vê no verão. Agora, no inverno, a configuração dessas massas muda um pouco, principalmente pelo aparecimento de uma outra massa de ar, que é a massa de ar polar atlântica. Então, MPA, massa polar atlântica. Ela atua principalmente no inverno e ela vai acabar modificando um pouco essa dinâmica ali das massas de ar no Brasil. Então, reparem que essa massa de ar, ela passa um pouco aqui no litoral, do litoral da costa aqui do Brasil. Também passa um pouco aqui mais ao interior, como vocês conseguem perceber aqui da região sudeste e sul. E ela consegue também avançar rumo ao interior aqui e chegar próximo à região norte. E essa massa, ela é um pouco diferente das outras, porque você reparou que eu falei que todas as outras eram quentes, né? Essa é uma massa de ar fria, exatamente por causa do local que ela foi formada. Ela foi formada ali na região sul da Argentina, na Patagônia, então é um local frio, e ao mesmo tempo ela é formada ali no oceano, então ela tem uma certa umidade. Então é uma massa de ar fria e úmida. Então a MPA, uma massa de ar fria e úmida. E ela vai trazer essas características aqui para a região sul. Então, por isso que o sul também é tão frio. Passa ali sempre no inverno essa massa de ar fria, isso ajuda. E ao mesmo tempo ela vai avançando e chega até a região norte, em alguns casos. Claro, já é um pouco mais fraca, mas consegue chegar. Inclusive, isso provoca um fenômeno climático chamado de friagem. O que é friagem? O que acontece principalmente ali na região norte? É uma queda brusca da temperatura, que pode variar e ficar alguns dias ali atuando naquela região. E porque a gente sabe que na região norte é muito quente, então aí, às vezes, eventualmente, alguns dias, acaba ficando muito frio. Então, já chegou a acontecer do Acre ter temperatura de 7 graus, por exemplo. Como que isso aconteceu? Graças ao avanço dessa massa de ar fria, então uma frente fria. E esse nome frente fria vem exatamente quando a gente tem um encontro de massas de ar, de temperaturas diferentes, a gente vê a massa fria avançando. Aí a gente tem uma frente fria. Se fosse o contrário, a massa quente avançando, seria uma frente quente, né? Então aí, uma frente fria provoca ali uma temperatura, uma friagem na região norte. E aí, por causa disso, graças a esse avanço dessa massa polar atlântica, a gente vê que a massa equatorial continental, ela fica mais presa ali na região norte, ó, ela não avança tanto, graças a esse avanço dessa frente fria, né?
Ao mesmo tempo, isso acaba deslocando também a massa tropical atlântica, ó, que é aquela atuava mais na região sudeste e sul, agora ela vai atuar aqui tanto no sudeste quanto no nordeste, a massa tropical atlântica. E, consequentemente, pela mudança da massa tropical atlântica de posição, a gente vê também um avanço ali da massa equatorial atlântica mais ao norte, atuando principalmente na região norte ali, na parte mais litorânea do Brasil. E todas essas massas de ar, consequentemente, vão influenciar diretamente no clima de cada um dos locais. Aqui, uma tabela explicando tudo que eu disse a vocês até agora, então vocês deem um pause aí, deem uma lida. E agora sim a gente vai ver como são esses tipos climáticos aqui no Brasil. No geral, eles seguem esse padrão que eu já disse para vocês dos climas mundiais. Então, a gente vê que aqui, na região norte, a gente vai ter esse clima equatorial, então é muito quente e chuvoso. Em algumas regiões ali, a gente vê que pode ter alguns períodos de seca, tá? Alguns locais um pouco menos úmidos, então uns 3 meses no máximo, de um período mais seco. Mas, normalmente, em regiões mais úmidas ainda, do que Manaus, por exemplo, nas regiões um pouco mais úmidas, vai se ter chuvas altíssimas o ano inteiro, além de ser muito quente. Clima semiárido, como eu disse para vocês, tem chuvas em apenas alguns meses do ano, e bem quente, aqui no caso do Nordeste do Brasil, do Sertão, que é onde acontece. A gente tem o clima tropical típico, que está aqui principalmente no centro-oeste do Brasil. Então, Cuiabá, por exemplo, a gente vê esse climograma de um inverno seco e ameno, né? E um verão quente e chuvoso. E é diferente do clima tropical litorâneo, por exemplo. Então, repare que o clima tropical litorâneo, normalmente ele tem as chuvas um pouco mais bem distribuídas, mas no Nordeste a gente vê normalmente as chuvas no inverno. Então, é diferente do tropical típico. A gente vê que no Nordeste, normalmente as chuvas acontecem no inverno, mas aqui no Sudeste, não tem o climograma aqui, mas normalmente no Sudeste, então, uma praia aqui de São Paulo, por exemplo, normalmente a gente vai ver esse clima tropical litorâneo com as chuvas mais no verão mesmo, tá? Como a gente está mais acostumado. Outro clima que a gente tem aqui no Brasil é o tropical de altitude, então Belo Horizonte, a gente vê esse tipo de clima. Campos do Jordão, um outro exemplo, né, que tem uma altitude até maior ainda, em que a gente vê exatamente uma temperatura um pouco mais baixa devido a essa altitude. Então, mais baixa do que um clima tropical típico, por exemplo, né? São temperaturas um pouco menores. E por fim, a gente tem o clima subtropical, como vocês estão vendo aqui, ó, chuvas bem distribuídas. O verão costuma ser um pouquinho quente, assim, para os padrões já do clima tropical mesmo, enquanto os invernos são mais frios. Então, o inverno no clima tropical típico não é tão frio assim. O subtropical já faz um frio mais rigoroso. Inclusive, a gente tem a atuação, né, da massa polar aqui, atlântica, como eu disse para vocês. Então, aqui só a explicação escrita do que eu disse agora, de cada um dos climas brasileiros. E aqui a continuação ali de todos os climas, tropical litorâneo, tropical de altitude, subtropical. E agora eu vou resolver aqui com vocês uma questão de vestibular e deixar algumas como sugestão. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão da VUNESP. Ela diz o que aqui para a gente? Compare os gráficos apresentados e responda. Qual figura corresponde à localidade situada no hemisfério norte e por quê? A gente tem duas figuras aqui. Então, bem, gente, para a gente saber qual das duas corresponde ao hemisfério norte, a gente tem que ver ou o verão ou o inverno daquela região e ver em que época do ano acontece. Porque assim a gente consegue saber qual é o hemisfério. Em cada hemisfério tem o verão e o inverno trocado, certo? Enquanto numa região no norte é verão, no sul vai ser inverno. E depois de 6 meses, inverte. Então vamos ver, ó, a gente pega essa primeira imagem aqui, ó, figura 1. Quando que é o inverno? Inverno é no meio do ano, ó. Reparem, temperaturas mais baixas no meio do ano. E a gente vê que, então, consequentemente, essa figura 1 se trata do hemisfério sul. Porque no hemisfério sul, que a gente mora, no Brasil, por exemplo, a gente tem o inverno no meio do ano. Então, aqui é o hemisfério sul. Enquanto na figura 2, a gente vê que o verão é no meio do ano. Verão no meio do ano é hemisfério norte. Então, assim, a gente sabe que a resposta da figura A, da questão A, é figura 2. E por quê? Exatamente porque o verão está no meio do ano e o inverno está no final do ano. Então, a resposta é figura 2. B. Se você correlacionar a linha da temperatura com a distribuição das chuvas, qual das figuras apresenta verão chuvoso e inverno seco? Ó, reparem que a figura 1, ó, verão chuvoso, então percebam, verão, altas temperaturas, chuvoso, muitas chuvas, ó. E inverno seco, ó, menos pluviosidade. Então a resposta é a figura 1. E qual é a característica guardada pela outra figura? É exatamente o contrário. Então, aqui a gente tem um
verão seco e um inverno chuvoso. Então, essa é a resposta da B. E por fim, a C, qual é o nome do tipo climático que pode ser atribuído às figuras 1 e 2, respectivamente? Então, vocês percebem que a figura 1 e 2 elas têm características contrárias? Uma tem um verão quente e seco, e um inverno ameno e chuvoso, e a outra ao contrário. Lembra para vocês que eu disse que dois tipos climáticos tinham essas características antagônicas? Que era exatamente o clima tropical e o clima mediterrâneo. E eles vão ser as respostas aqui, ó. A figura 1 vai ser o clima tropical. Por quê? Porque clima tropical é caracterizado, igual aqui numa boa parte do Brasil, de ter um verão quente e chuvoso e um inverno ameno e seco. Enquanto o Mediterrâneo é o contrário. Então, verão quente e seco. Inclusive, isso faz com que tenha muitos incêndios na região mediterrânea lá, exatamente porque o verão é quente e seco, né? Enquanto o inverno é chuvoso e ameno. Então, por isso que a resposta é tropical, figura 1, e mediterrâneo, figura 2. Então, aí a questão 2, para vocês tentarem resolver, a questão 3 também, e por fim, a questão 4. Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até semana que vem. Muito obrigado.